Polícia Federal, para o cargo de engenheiro mecânico, a prova foi realizada em 2004. Então nós temos aí duas figuras, e ele fala o seguinte, que os parâmetros obtidos por meio de ensaios mecânicos são importantes para o estudo do comportamento mecânico dos materiais. A figura 1 acima ilustra um corpo de prova padrão submetido a um esforço longitudinal em ensaio de tração. A figura 2 mostra o deslocamento sigma medido em função da força F aplicada no corpo. Com relação a esse ensaio, julgue os itens a seguir. Então, nós vamos resolver cada uma dessas questões que foi nos apresentada. Então, questão 55, ele diz o seguinte, para cada valor de f, o alongamento percentual é corretamente expresso por 100 vezes a variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial. Lembrando que essa variação do comprimento é o comprimento final menos o comprimento inicial. Bem, sendo considerado a variação do comprimento dentro do regime elástico, está correta a afirmação, uma vez que se é obedecida a lei de Hooke, né, que diz que a tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação específica. Então, essa afirmação só é válida dentro do regime elástico. Uma vez que passou ali, já entrou no escoamento, essa afirmação já não é verdadeira. Então, poderia provocar até uma possível anulação dessa questão, porque ele não delimita até onde esse ensaio estaria sendo realizado, né? Então, poderia causar aí um possível erro de interpretação. Então, se considerarmos essa variação dentro do comprimento, dentro do regime elástico, está correta essa afirmativa. Questão 56. A resistência à tração aplicada na peça é corretamente expressa por a força máxima dividido por AF, em que Fmax é a força máxima aplicada ao corpo de prova e AF é a área da seção transversal do corpo após a ruptura do mesmo. Bem, o limite de resistência à tração não é calculada com a área do corpo após a ruptura, né? É calculado antes da ruptura, né? Então nós temos esse ponto aí, onde é o ponto em que esse material terá sua máxima tensão. Passou desse ponto, essa tensão já começa a diminuir, né? Aí temos o limite de resistência. Portanto, essa afirmativa está errada. Questão 57. O limite de proporcionalidade é a máxima tensão para a qual, ao ser removida a força F, permanece uma deformação residual no corpo de prova de no máximo 0,2%. Bem, o limite de proporcionalidade é a máxima tensão para a qual, ao ser removida a força F, o corpo retorna ao seu estado inicial, não permanecendo nenhuma deformação residual. Né? É onde também se aplica a lei de Hooke. Se aplica uma força, uma deformação, retira a força, o corpo volta à sua condição inicial. Portanto, essa afirmativa está errada. Questão 58. No caso de materiais dúcteis, quando a força atingir o valor Fmax, começa a ocorrer a redução da seção, estricção, em certo local do corpo de prova e o valor da tensão real nesse local torna-se decrescente. Bem, se formos considerar a tensão convencional, a afirmativa estaria correta, né? Porque você tem uma tensão, quando ele entra ali já na faixa da estricção, então realmente a tensão, há uma redução dessa tensão. Porém, como iremos considerar a tensão real, a mesma neste local torna-se crescente. Então nós temos aí plotado os dois tipos de tensão, a convencional,
né, e a real, o que acontece com a real. Então você veja que quando ele vai entrando na fricção, essa tensão ela aumenta na tensão real e não diminui, não decresce, né? Então, portanto, essa afirmativa está errada.